cuidando. Boa noite a todos. Vamos começar 2 minutinhos antes para a gente ver se está bom o som, se está bom a imagem, né? Algumas pessoas presentes já. Amara Abade, seja bem-vinda. Clotilde, Eunice, lá de Serra Negra, seja bem-vinda. Silvio Rochnel, Luiz Barbosa, seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade, né, no tema o bem e o mal. Vamos ver aí a terceira parte do Livro dos Espíritos. Dessa parte surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos alternando o estudo, né? Uma vez a terceira parte do livro e da outra vemos a quarta parte do livro. A imagem está ok, Letícia? Eu tô... Ligando? Tá ligando? Entrou... Tava curtindo os comentários. Tá boa assim. Luciana Martinez também entrou, seja bem-vinda. Estamos apenas esperando dar o horário, né? Sabemos que a espiritualidade superior, ela chega no último minuto. Se a gente começar antes, começamos sozinhos, né? O Luiz falou, som e imagem muito boas. Que bom. Devagar nós vamos aprendendo. Você baixou o som está... Tá na metade o som aqui hoje. Eu até depois de começar aqui eu vou abaixar ele. Se quiser baixar um pouquinho. Sueli também entrou, seja bem-vinda. Ilúdia Alves, seja bem-vinda. Agora deu o nosso horário e vamos fazer a nossa prece. Então, graças a Deus, mais uma vez aqui reunidos para um estudo, para tanto que os bons espíritos estejam conosco, nos inspire, estejam em todos os lares, né, que estão assistindo, e que a harmonia então se faça em todos os lares, para que absorvamos ao máximo todos esses assuntos edificantes que sempre aqui são passados. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos mais um estudo aqui no Herculano Pires. Se ficar um sonzinho no fundo aí, qualquer coisa, vocês me falam, que eu estou com a parte do computador ligada, para quando chegar um vídeo que eu vou colocar aqui, ficar o som melhor. Então hoje nós vamos ver, a partir da pergunta 636, né? Nós já vimos alguma coisa sobre o bem e o mal. Nós vimos que a definição de moral é a regra do bem proceder, né? Funda-se na observância da lei de Deus. Nós vimos também que o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Nós vimos também, né, que Jesus disse, vede o que querereis que vos fizessem, ou não, né? Tudo resume nisso. Assim não vos enganareis. Essa era uma pergunta, como a gente sabe se está praticando bem ou mal? Então, se o que você está praticando, você quereria, como disse Jesus, fosse feito para você, é um bem. O Luiz HF entrou também, a Pricame entrou também, Marilene, né, com Jacó, sejam bem-vindos, e o James também, né, sejam bem-vindos também.
Então vamos ver a pergunta 636. Então Allan Kardec pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Então você pratica o bem e o mal, e as consequências que você vai ter dessa prática vai ser igual para todo mundo? Não. Nós vamos ver que, embora o bem e o mal é sempre a mesma coisa, conforme o conhecimento que a pessoa tem das leis divinas, a sua responsabilidade é maior. O próprio Jesus disse: muito será pedido ao que muito foi dado. Então, os espíritos que estão, por exemplo, nas primeiras encarnações, as responsabilidades deles são pequenas e, consequentemente, eles não têm tantas punições, eles não sofrem tanto conforme os erros que eles praticam. Mas nós que estamos aí no planeta, dando mostras de muita inteligência, já entrando no planeta de regeneração, nós já temos um conhecimento da verdade muito grande. Nós espíritas, então, que absorvemos a terceira revelação, nós temos mais responsabilidade ainda. Então, nos será cobrado bastante do que nós não fizemos. Normalmente, vem com mais possibilidades de conhecimento das leis divinas as pessoas que têm mais responsabilidade no sentido de fazer uma soma de bem maior, normalmente para resgatar o passado culposo. Então, quanto mais você vem com responsabilidades para fazer bastante, você vem com mais conhecimento. E vai ser muito bom se você fizer a sua parte, porque você vai fazer bem certo. Mas, ao mesmo tempo, se você fugir da responsabilidade, vai dar muito problema. Eu, há pouco tempo, li o livro Os Mensageiros, de André Luiz, que conta os médiuns, e os doutrinadores, e os palestrantes, os espíritas em geral, se preparando antes de reencarnar. O livro inteiro, Os Mensageiros, é sobre isso, Então, é um livro de 1944, há muito tempo atrás. Então, quando o Espiritismo estava se afirmando aqui no Brasil. Então, cidades espirituais como Nosso Lar e muitas outras pelo Brasil todo prepararam milhares de espíritas, para disseminar essa ideia do espiritismo e, ao mesmo tempo, fazer muito trabalho, na parte da caridade, na parte doutrinária. Mas o livro diz, interessantemente, que a maioria das pessoas que se preparam 10, 20, 30 anos no plano espiritual, a média lá de uma faculdade para você ser médium é 30 anos. Nem passam perto do centro espírita. Aliás, é interessante a gente ler o capítulo, que logo no início do livro, acho que é o segundo capítulo, que fala sobre o centro dos mensageiros. Então aí é onde as pessoas se preparam, para ser médiuns, doutrinadores. E lá o André Luiz conversa com muitos médiuns fracassados. Então é uma boa experiência para a gente ver, Então a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem, como eu disse, é sempre o bem, e o mal, sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Então, assim como o bem, a gente fala às vezes assim, bem e menos bem, tem o mal e menos mal. Por exemplo, uma pessoa foi no shopping e perdeu a carteira. Tinha R$ 200 dentro e todos os documentos. Aí, isso aconteceu com um amigo meu. Aí ele foi no Achados e Perdidos do shopping e estava lá a carteira, com todos os documentos, mas o dinheiro tinha sumido, Menos mal, Então, melhor, pelo menos o documento ele não perdeu. Outra pergunta: o selvagem que cede ao seu instinto comendo carne humana é culpado? Então, se voltarmos o tempo atrás, entrou aqui o Claudinei, seja bem-vindo. A Diva Crema, saudades da Diva, seja bem-vinda. Viviane Aparecida também, saudades, sejam bem-vindas,
Então, se voltarmos a 100 mil anos atrás, né, quando o pessoal comia carne humana, ele era culpado? Como nós vimos, é relativo, né? Então, conforme o conhecimento que ele tem das leis divinas, ele é mais culpado. Mas se ele realmente está nas primeiras existências, e principalmente não tem a intenção de matar outra pessoa, e só de saciar sua fome, ele não é tão culpado. Até sobre sacrifícios humanos no Livro dos Espíritos, a gente vê que quando os espíritos não tinham o mesmo conhecimento, a responsabilidade não era grande. Mas à medida que foi passando as encarnações, muitos povos continuaram, né, com o canibalismo e mesmo com os sacrifícios humanos para matar os seus inimigos. Aí já era uma culpa moral, né? Então, enquanto você estava só saciando a sua fome, era uma coisa. Mas quando você começou a matar os inimigos, né, entre aspas, para saciar a sua fome, aí já não era tão natural, né? Já entrava aí o egoísmo, né, a maldade. A Diva falou que também está com saudade. Isso, é bom, Diva, que aqui nós matamos a saudade. Aliás, essa pandemia foi boa para muitas coisas, né? Eu acho que a questão da divulgação da doutrina espírita, esses estudos, vem mais gente aqui, né, na internet do que se ia no centro. Então, quando acabar a pandemia, nós vamos ter que continuar com esse trabalho, porque eu acho que essa maneira aqui, né, de transmitir a doutrina é muito boa. É cômodo, né? Você está lá na sua casa, você assiste, é fácil, né? Então, vai ter que continuar. Maria Cruz também entrou, seja bem-vinda. Então o Espírito fala, eu disse que o mal depende da vontade. Ele já dá uma dura em Allan Kardec, né? Porque ele já tinha falado isso, Kardec ele pergunta. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Então, como disse Jesus, muito será pedido ao que muito foi dado. Cristina falou, concordo. Acho que ela concordou com o que você falou sobre... Isso, sobre continuar aqui, né? Nós vamos ter que continuar, não vai ter jeito. Embora nós fizemos aos sábados o curso de médiuns, teoricamente, e aí a parte prática nós vamos ter que fazer no centro. Então chega uma hora que você tem que dar a passagem dos espíritos, né? Então não dá para ficar só na teoria. O homem comete, continua a resposta, frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, acho que essa é uma pergunta, né, ou não? Não sei, acho que é a continuação da outra, que não tem ponto de interrogação. Mas a responsabilidade, continuando, decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É a continuação da outra, né? Então, por exemplo, você trabalha num departamento público, é tesoureiro, né, mexe lá com dinheiro, e você tem a possibilidade de desviar muito dinheiro. Isso aqui é um caso verídico, né, que um tesoureiro lá em Brasília, ele tinha todas essas malas cheias de dinheiro na casa dele, né? Então, quer dizer, às vezes você está numa posição em que roubar é fácil, né? É fácil de você encobrir, de ninguém achar. Então é uma responsabilidade danada, às vezes você está numa posição que fica fácil você fazer o mal, né? É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Então, quanto mais você cresce intelectual e moralmente, aumenta a sua responsabilidade. Então, embora o mal e o bem sejam o mesmo, as consequências do mal que você pratica são maiores quanto mais conhecimento você tem. Eu até coloquei aqui uma imagem de uma propaganda do governo mesmo, né? Sobre pequenas corrupções, né? Para a gente não ser corrupto. E é interessante que essa corrupção não seria para os grandes, né? As corrupções que às vezes fazemos no dia a dia. Porque às vezes a gente critica um político que roubou milhões, mas às vezes nós fazemos pequenos delitos, né, pequenas corrupções, que proporcionalmente é o mesmo grau.
ou até mais, né? Porque se o político lá não tem tanto conhecimento, a responsabilidade dele não é tão grande. Mas nós, que conhecemos a doutrina espírita, que conhecemos as leis divinas com uma profundidade muito grande, e mesmo assim continuamos fazendo certos defeitos, né, certas corrupções, a nossa responsabilidade é grande. Ó, eu vou falar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pequenas corrupções. Quem tiver incluso em mais de 3 é porque precisa mudar. E eu acho que eu estou em mais de 3 aqui. Por exemplo, falsificar carteirinha de estudante. Quem nunca? Roubar TV a cabo, né? Comprar produtos falsificados. Eu acho que essa aqui é impossível, alguém não está dentro, né? Você não vai ter que comprar nada do que vem da China. Furar fila. Tentar subornar o guarda para evitar multas. Ou atravessar na faixa, que não pode, né? Tudo isso é erro de trânsito. Colar na prova. Bater ponto pelo colega de trabalho. Então parece até que você está fazendo uma boa ação, mas é errado. Apresentar atestado médico falso, né? Então se fizer isso ainda, é sinal que você faz ainda algumas corrupções e não tem direito nenhum de criticar quem faz erros, né? Eu mesmo já contei aqui uma vez, eu fui fazer um serviço de eletricista para um amigo meu, não vou citar o nome, lógico, mas um amigo muito bem financeiramente. Aí na hora de eu usar a furadeira, eu pedi para ele uma tomada, né? Aí ele pegou um fio lá, escondido na casa, aí ele falou, usa esse daqui. Eu falei, mas de onde você tirou essa extensão? Aí ele falou baixinho para mim, isso aqui é um gato que eu tenho aqui. Essa energia aqui não passa pelo relógio. Ele roubava a energia do relógio. E no final, ele me ofereceu ainda um aparelho de TV a cabo que tinha lá mais de 200 canais de graça. Então você comprava o aparelho por R$300 e podia ter TV o tempo todo, né? E aí no carro dele estava escrito assim, eu apoio a Lava Jato. Aí eu não aguentei e falei para ele, arranca esse colante aí do carro, né? Porque você é tão corrupto quanto o pessoal descoberto lá pela Lava Jato, né? Você roubou energia, você vende esse negócio pirata aí. Nossa, ele não gostou, ficou um tempo até sem me cumprimentar. Mas a gente às vezes critica os outros, né? Que estão fazendo mal, mas relativamente fazemos o mal também muitas vezes, né? O Vec, muito bem colocado. Às vezes achamos que tudo é normal, né? Até o Herculano Pires, sobre normal, ele fala assim. Então, quando todo mundo faz a coisa errada, não é normal, é usual. Então, conforme o grau evolutivo da sociedade, muitas vezes a prática certa não é feita por todos. Mas isso não quer dizer que tá certo. Não. Quer dizer, se todo mundo está fazendo e está errado, não é normal, é usual. Então todo mundo ali está fazendo naquele momento. Então devemos fugir disso, né? O mal parece, assim, agora sim outra pergunta, algumas vezes consequente das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que a infração à lei de Deus... Até eu coloquei uma imagem aqui que aconteceu exatamente isso. Essa moça aqui, que é policial, ela foi levar o filho dela na escola, 8 horas da manhã. E ela estava paisana, mas como era policial, ela andava armada. E aí esse sujeito aqui, esse meliante, estava com uma arma, isso lotado de criança ali na escola, né? Entrando ali na escola, ele ameaçou uma pessoa, não sei se era pai de alguma mãe lá, ela não teve dúvida, deu 3 tiros nele. Inclusive ele não morreu na hora, mas morreu depois. Ela agiu errado? Não. Se eu tivesse na condição dela, eu faria a mesma coisa. Porque para ele não matar alguma criança, outra pessoa inocente, ela até falou antes para ele, né? Tentou não atirar diretamente, mas como ele
não obedeceu ela, ela não teve dúvida, né? Mulher ainda, boa mira, 3 tiros, 3 pegou nele e depois ele morreu, né? Então tem horas que você precisa, né, fazer um mal, mas para evitar um mal maior, né? Vamos ver. A Prica me falou que essa moça até foi homenageada depois. Ela era de Suzano, né? Olha, o mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então o homem se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. Então, quer dizer, eu dei esse exemplo aí que a pessoa teve que fazer um mal porque não tinha outra opção no momento. Mas nós vemos exemplos de espíritos bem elevados que eles não praticam o mal em momento algum. Então eles preferem morrer do que fazer um mal, né? Eu há pouco tempo li esse livro aqui, Redenção, né, de Victor Hugo. Adoro o livro de Victor Hugo, né? Principalmente os que foram psicografados por Zilda Gama. Eu até estou para ler os livros de Victor Hugo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, mas eu já vi uma pessoa que leu todos e falou que não é a mesma coisa que foi com a Zilda Gama, né? Então a Zilda Gama, o Victor Hugo mostrava toda a beleza que ele tinha em poesia, né? Maravilhoso. E nesse livro aqui tem um espírito muito elevado, e não vou contar tudo para vocês lerem o livro, né? Até eu fui contar para minha esposa que eu ia contar esse caso aqui, ela falou, mas se você contar tudo isso vai estragar para ninguém ler o livro. Não, mas no estudo não vou contar tudo. Mas contando só relativo ao nosso assunto aqui, né, que à medida que o espírito se eleva, ele não pratica nenhum tipo de mal. Então a protagonista aqui desse livro, ela casou, né, com uma pessoa que ela gostava muito, teve um filho, e um dos empregados era apaixonado por ela. E aí chegou um momento que o marido viajou, ficou 1 ano fora, ele veio e se declarou para ela, né, que gostava dela, que queria um beijo dela, um abraço pelo menos, né? E ela, o espírito quase puro, falou, não vou trair meu marido, né, eu gosto de você, mas não vou beijar você nem nada, né? Aí ele não gostou, e aí ele foi lá para o marido que estava viajando e falou que ela tinha traído ele com um médico que ia lá dar remédios pro filho deles que estava doente. Um médico bonito, né? Que ficou algumas noites lá no castelo, morava num castelo. Aí ele aproveitou que esse médico ficou lá algumas noites e caluniou ela dizendo que ela tinha traído o castelão com esse médico, né? Aí ele veio, né, o marido, e expulsou ela de casa, né? E ela poderia falar que não, mas ele se declarou para mim, queria um beijo, né? E por isso que ele inventou toda essa desculpa. Mas olha o que é o espírito elevado, né? Ela não falou isso porque, conhecendo a natureza do marido dela, o marido dela, ainda mais naquela época, né, há muito tempo atrás, que você podia matar outra pessoa em defesa da honra, não sei o quê, ela tinha certeza que o marido ia matar o empregado, ia se tornar um assassino. Então, para o marido não ficar um assassino, ela preferiu ficar caluniada como adúltera. E esperou o tempo, né, que o tempo ele mostra toda a verdade, passar, e o marido descobriu depois que ela não tinha culpa nenhuma, né? Mas nós faríamos isso? Você faria isso? Para evitar que seu marido assassinasse o outro? Mas ela conseguiu, né? Então, quanto mais elevado o espírito, ele consegue resistir mais ao mal, né? Pensar nos outros, e aí o mal vai diminuindo. Teve um vídeo que entrou e falou boa noite. Sim, bater o ponto para amiga. Já fez isso? Eu já fiz também. É normal, né? Mas ela falou que ela achou que ela estava ajudando, porque a amiga precisava chegar mais tarde. Isso, exatamente. Por que seria uma corrupção isso? Então, se você fosse empregada, a patroa, você ia permitir isso? Aí entra aquele negócio de Jesus, né? Então você se coloca no lugar da outra pessoa. E então é problema, né?
é como médico, né? Médico faz muito isso, né? Então ele não vai trabalhar e um é muito amigo do outro, eles não colocam a falta. Aliás, eu assisti uma vez um Globo Repórter, foi exatamente sobre isso, né? O médico era para estar trabalhando e alguém dá o ponto lá para ele, né? E ele vai trabalhar, vai fazer compras, vai fazer isso, aquilo, né? É errado, é errado. Então o certo é você assumir, né? O meu pai mesmo, uma vez, meu pai era muito honesto, né? E ele nunca faltou do emprego, né? Ele teve 25 anos de trabalho, que ele aposentou lá numa empresa, e ele se gabava de nunca faltar. Mas um dia ele perdeu hora. Aí o que ele fez? Ele foi no médico e ele foi honesto com o médico, né? Ele falou, olha, eu estou vindo aqui, eu podia falar que eu estava doente para pegar um atestado, ele já tinha faltado, ele foi no final do dia. Aconteceu não sei o que lá, e aí ele foi no médico e falou que eu quero um atestado, mas é só para justificar, para eu não perder o dia, porque eu não estou doente nada, né? Nossa, o médico ficou doido com ele, né? Mas acabou dando o dia para ele, né? Então, quer dizer, às vezes você acha que é normal, né? Mas não é certo. Não é certo. Eu também já fiz isso, mas não é certo. Temos sempre que pensar nos outros, mesmo no patrão, no governo, sempre nos outros. Mesmo que se eles não façam, porque quando a pessoa faz um mal para o patrão, no caso aí de picar o ponto para a amiga, ele fala, não, mas a empresa é rica, né? Não justifica, né? É um erro. O mal que se comete não resulta frequentemente das posições em que os outros nos colocaram, e nesse caso, quais são os mais culpáveis? Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma coisa que acontece ainda, né? Alguns estados norte-americanos, eles têm a pena de morte. E aí tem o carrasco, né? Então, o cara que liga a chave, o cara que dá ok, né? E a pessoa é frita lá. Então, essas pessoas que executam, né, o mal aí, né? Ela é responsável? Não, né? Porque ela só está trabalhando lá. O problema é se ela é o carrasco e ela tem prazer em fazer aquilo, ou faz aquilo com requintes de maldade, né? Aí já começa a ter responsabilidade. Então, o mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Então, quando você é a causa do mal, mas você não fez o mal com as suas mãos, a responsabilidade é sua. Eu coloquei aqui um exemplo da bomba atômica, né? A única vez que um artefato nuclear foi detonado, né, matou 250 mil pessoas, direta e indiretamente, foi lá em Hiroshima e Nagasaki. E se você ver o documentário sobre essa bomba atômica, os pilotos que levaram a bomba, eles não sabiam que era a bomba atômica. Então, quer dizer, não tem responsabilidade nenhuma, né? Ele estava lá com um avião potente, que fica bem nas alturas. Aí falou para chegar em Hiroshima e depois em Nagasaki e apertar o botão para detonar a bomba. Aí demorou para a bomba ser detonada, né? Porque ela demora para cair e, no caso, ela é detonada antes de chegar no chão, mas mesmo assim demora. Mas quando detonou, um piloto falou assim para o outro, nossa, o que nós fizemos, né? Mas no caso não foi eles que fizeram. O responsável são os dirigentes lá, né? Até o Japão, né? Todo mundo tem culpa, né? Vendo a história, os Estados Unidos ele não estava na Segunda Guerra, mas aí, alguns anos antes, 4 anos antes, em 1941, porque essa bomba foi em 1945. Até quando caiu essa bomba já tinha acabado a guerra na Europa, mas o Japão persistiu na guerra. E em 1941 o Japão atacou lá aquela base no Havaí, Pearl Harbor, né? Matou 2.500 pessoas. Mas aí depois foi o americano lá e matou 250 mil japoneses. Quer dizer, a guerra é uma besteira, né?
um mata o outro. A Pri falou assim, Lucas 6, 46, e por que me chama Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com o que a compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir a sua casa... Ixi, apertei o botão errado. Agora acertei. Não dá para ler mais aqui no meu, Pri. Ela está citando uma parte do Evangelho aqui, né? É sempre bom. O que vocês puderem colocar para complementar é bom. Outra perguntinha interessante sobre o bem e o mal. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? Eu coloquei um exemplo aqui de um animal silvestre, né? Que você não pode ter em casa. Aí alguém vai, captura o animal, né? Que é um tucano, e leva o tucano. Aí você não tem culpa, porque quem capturou o animal e contrabandeou ele foi outra pessoa? Tem. A resposta é até muito dura, né? Ela fala que a responsabilidade é como se você tivesse feito, né? Então, se você aproveita o mal que uma outra pessoa faz, você é como se estivesse fazendo, né? A responsabilidade é a mesma, né? É como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado, se pudesse ou se tivesse ousado. E se você não usasse essas coisas erradas que estão prontas, a pessoa que estava errando não ia errar. Então, a responsabilidade daquele que terceiriza, né, o mal, talvez é até pior, porque você não faz com as próprias mãos, mas aproveita quando alguém fez. Então, você endossa, né, que as outras pessoas continuem fazendo a coisa errada, e aí você vai fazer e dá a impressão que você não tem responsabilidade. Aqui eu trouxe uma palestra do Mário Sérgio Cortella para elucidar sobre esse assunto, né? Ele fala sobre fazer o nosso melhor, né? Então, nosso assunto é o bem e o mal. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Eu não sei se esse Cortella ele é historiador também, quanto aquele outro que a gente apresentou. Esse acho que é só filósofo. Ou se esse é filósofo, acho que esse é filósofo, né? Eu vou colocar o som aqui, vejam se o som tá bom. Se precisar aumentar, vocês falam aí, eu aumento. É curtinho esse. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responde. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco quando a gente se conforma com o possível em vez de eu fazer o meu melhor? Mas Cortella, está difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores. Estou fazendo melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela. Se você tiver só, eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero... Difícil de entender, tá? Melhor você fazer o que eu fazer antes mesmo, colocar o som ali direto. Mas volta tudo que não deu pra entender nada. E não me acomodar. A Letícia falou que não está entendendo. Eu vou voltar, como é curtinho, para começar outra vez. Eu mudei aqui a maneira de apresentar o som. Vamos ver de novo. A pergunta
Você pensar durante a semana. Não é para você responder. Só para você pensar. Na tua atividade. Eu tenho empresa. Você está fazendo o melhor ou o possível? Já aumentei. Não responda. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo. Estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo. É o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Ó, quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, está difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você estiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando o que eu posso fazer. Isso não dá certo, a vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte se segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm, e prestar atenção em alguém que não trabalha. Obrigado. Muito bom, né? Até antes de fazer o evangelho aqui, eu estava lendo uma mensagem do Emmanuel, que ele disse que muitas pessoas não fazem o bem conforme os erros que fizeram nos últimos tempos. Então fica paralisado pelos erros que fizeram, né? E não faz o seu melhor daqui para frente. Então não importa que o seu passado não seja tão bom quanto você quereria que fosse, mas se daqui para frente você fizer o seu melhor, você vai neutralizar o passado e vai tornar o seu presente muito ditoso. Até eu assisti a palestra do Cortella, que ele fala esse faça o seu melhor, né? Que ele fez uma palestra ao vivo, e ele dá um exemplo que eu gostei muito da mãe dele. Ele diz que de vez em quando, acho que uma vez por semana, ele ia na casa da mãe dele. E a mãe dele gostava muito de fazer, ele gostava, né? E a mãe dele fazia para ele macarrão com alho e óleo. Uma coisa simples, mas que a mãe dele fazia da melhor maneira que ela sabia fazer, né? Então ela fritava o óleo, né, na medida certa. O óleo não, fritava o alho, né? Fritava o alho no óleo na medida certa. Aí colocava lá o macarrão também cozido na medida certa. E depois por cima ela nem colocava queijo, ela não tinha queijo, mas ela colocava as ervas que ela tinha. E ele achava o melhor macarrão do mundo. E realmente era um macarrão maravilhoso. Por quê? Ela fazia o seu melhor, né, no ponto certo, com um tempero bom. Então, o importante é a gente fazer o nosso melhor, né? Não nos compararmos com os outros. Outra pergunta. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Então, mais uma pergunta fantástica de Allan Kardec, né? Então, às vezes, nós não fazemos o mal, mas nós pensamos. Qual que é a responsabilidade, né? A Thelma falou pura verdade, né? Está afirmando que estamos falando que está certo. Temos que fazer nosso melhor. Ter mais força para fazer o nosso melhor. Isso mesmo.
Então, desejar o mal é tão ruim quanto fazer o mal? A resposta é fantástica. Ela diz assim: o ideal seria você não desejar o mal e não fazer o mal. Mas se você deseja o mal, tem a oportunidade de fazer e não faz, já é um progresso. Porque na oportunidade você não faz. Mas se você só deseja o mal porque não tem a oportunidade de fazê-lo, e se pudesse fazê-lo, você faria, aí é a mesma responsabilidade. Então, o grau de maldade, né, do pensamento daquela pessoa que só não faz porque não tem oportunidade, é o mesmo grau, né, de mal daquele que faz a coisa errada, né? Olha, conforme há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Então, quer dizer, se você pode satisfazer o desejo, mas não faz, você só pensa, já é um progresso. Mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Então, nós temos que analisar os nossos pensamentos, né? Então, se você só pensa, mas não faz a coisa errada, já é um progresso. O ideal seria você nem pensar, né? Eu até, quando eu tenho maus pensamentos, eu uso uma técnica daquele psicólogo lá de Amparo, acho que a Eunice está assistindo aqui, já deve ter ouvido ele falar, aquele Maurício, né? Ele veio em Jundiaí uma vez fazer uma palestra, e ele falou sobre esse assunto, e ele disse que quando um pensamento ruim vem na nossa cabeça, a gente deve fazer o seguinte pensamento: não me interessa, siga adiante e perseverança. Então você diz assim, que não interessa aquela coisa ruim, né? Siga adiante, quer dizer, você muda o seu pensamento para não pensar mais naquela coisa ruim, e perseverança na boa coisa. Então é uma maneira da gente ir lutando contra os maus pensamentos, né? Outra pergunta, será... A diva que comentou que é uma heteronomia, fazer quando ninguém está olhando. Ah, é? Aí, ó. Aí você faz errado quando ninguém está olhando? Então, se todo mundo está olhando, você faz certo. Se você, se alguém está olhando, aí você não faz. Acho que esse é o nome. Esse é o nome, acho que é heteronomia. É quando você faz quando ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Só que Deus está vendo. Esse é o problema, né? Ou a gente está vendo. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então, será que você tem que fazer o bem, porque o assunto é o bem e o mal? Você tem que fazer o bem, ou só você não fazendo o mal já está bom? Não, você tem que fazer o bem. Então, só não fazer o mal não é tudo. Você tem que pensar no bem e fazer o bem também, né? Não é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá... a resposta é não. Vamos voltar aqui para entender. Então, será suficiente não fazer o mal? Não. Então, quer dizer, você não pode só não fazer o mal. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então você responde pelo mal que você faz e pelo mal decorrente do bem que você não faz. Porque tem coisa boa que você não faz e não dá problema para ninguém. Mas tem coisas boas, responsabilidades que você veio fazer nessa vida, que se você não fizer, vai dar problema para muita gente. Tem um caso verídico do Humberto de Campos, de uma senhora que veio com a missão de fazer um orfanato. Ela veio dona de várias empresas, né, com muitas possibilidades financeiras, e ela sempre, desde pequenininha, tinha a ideia de fazer um orfanato. E ela fez esse orfanato. Só que como ela era muito detalhista e era muito rica, ela quis fazer um orfanato maravilhoso. E ela demorou tanto nesse projeto que ela desencarnou e não tinha terminado ainda o orfanato. E aí quando ela chegou no plano espiritual, ela sentiu que estava faltando alguma coisa, né?
E aí ela perguntou pro mentor e ela até foi para um bom lugar, não sofreu nas trevas nada, porque era uma boa pessoa, né? Era até presidente de uma casa espírita, fazia muita caridade. Mas ela não terminou o orfanato dela, quer dizer, o bem que era para ela fazer, ela não fez. Ela fez pela metade. E aí no plano espiritual ela interrogou os seus mentores se ela tinha feito algum mal para alguém na última existência, né? Aí eles falaram que não, porque ela foi muito boa, não desanimaram ela, né? Mas ela sentiu que estava faltando alguma coisa. Ela falou, não, mas eu sinto que eu podia ter feito mais, né? Aí o pessoal lá falou, então você quer saber o mal que você fez? Aí apresentaram uma lista para ela. Então as crianças que era para ela ajudar, e ela não ajudou, mostraram uma lista das que morreram, porque tinha mães que iam dar o filho para adoção, e não tendo orfanato, não tiveram condição de criar as crianças, elas morreram. Algumas crianças foram presas, e outras estavam na bandidagem ainda, porque não tiveram uma boa educação, e estavam roubando os outros na rua, né? Então aí deram uma lista para ela do mal resultante do bem que ela não fez. Mas aí era espírito elevado, né? Ela programou uma próxima existência para ir órfã, ela foi órfã. Aí ela não terminou o orfanato, mas outras pessoas terminaram. E ela foi doada, não sei a palavra, mas ela foi dada para o orfanato que ela começou a construir. E aí ela cresceu nesse orfanato e gostava muito do orfanato, isso já na outra existência, né? E aí ela saiu do orfanato, ela se deu bem materialmente também, depois se tornou presidente do orfanato e dirigiu o orfanato a vida toda. Então, quer dizer, o que ela não fez numa vida, ela fez em outra, né? Então, um bom exemplo de que o bem que a gente não faz, às vezes, gera o mal. Então, não. Já li uma resposta. Né? Outra pergunta. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Então, nós vimos que você tem que fazer o bem. Mas aí tem pessoas que chegam do plano espiritual lá, pode dizer, mas eu não tive oportunidade, né? Eu era muito pobre, eu não tinha condições de fazer o bem para ninguém, né? Não. É lógico que materialmente você tem um limite para ajudar as outras pessoas, né? Mas sempre você tem oportunidade de fazer o bem, né? Principalmente na vida de relação. Porque às vezes o bem que a outra pessoa espera de você não é alguma coisa material, é uma palavra amiga, é compreensão, né? É tolerância, solidariedade, né? Até por conta disso tem o caso do óbolo da viúva, que disse Jesus, né? Então ele estava lá no gasofilácio, né, que colocava as moedas, e aí as pessoas davam doações grandes, e foi uma senhora, uma viúva, e fez uma doação mínima de uma moeda apenas. E aí Jesus disse que de todos que tinham doado naquele dia, né, naquele momento que eles estavam lá assistindo às doações, foi aquela viúva, porque ela deu tudo que ela tinha, né? Então, proporcionalmente, a ajuda dela foi maior. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Acho que eu duas vezes, né? Eu acabei pulando uma resposta aqui, né? Errei aqui, né? Mas é bom que a gente já gravou agora, né? Só o egoísta é que fala que... Vamos ver no meu livrinho aqui a resposta inteira. 645. Tem duas partes essa resposta. Esse meu livro aqui, esse meu livro é bom. Eu não consigo jogar ele fora, porque eu já estudei ele umas 5 vezes, inteirinho no centro. E ele tem todas as minhas anotações aqui, né? A capa dele já não é mais o Livro dos Espíritos, mas ele está firme aqui, né? Você tem outra capa nesse livro? É, outra capa. Tem a 645.
Não, 643. A resposta inteira é a seguinte: não há ninguém que não possa fazer o bem, somente o egoísta não encontra jamais ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros, como eu falei, com os outros homens, para se poder fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. E vamos ver essa última pergunta aí, né, a 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Então, às vezes, o mal que você pratica é conforme o contexto que você está inserido, né? Então, um lugar muito violento, muitas necessidades. Então, aí você não teria menos responsabilidade pelo mal que você está fazendo, porque aí o mal seria fruto daquele ambiente. É lógico que uma pessoa que pede para encarnar num meio violento, né, ele se prepara para isso. Então, não isenta ele da possibilidade de fazer o bem. E mesmo sendo um meio, né, um contexto muito inferior, não é certeza que ele vai fazer o erro. Então, tem muitos espíritos que se preparam para uma encarnação dessa, né, e não sucumbe. Ele consegue ser honesto, consegue fazer o bem, mesmo num meio muito difícil. Mas é mais difícil ser bom num meio, né, ruim do que num meio bom, né, se tiver uma boa educação. Ou não, né? Às vezes a pessoa nasce num lugar bom, tem boa educação e mesmo assim se torna uma pessoa sem moral. Mas o Espírito diz que sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, quer dizer, é uma prova que ele pediu. E essa aqui nós deixamos para a próxima, né? Vamos só ler a pergunta para atiçar vocês a cena dos próximos capítulos. Então essa aqui, olha, quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Então Kardec ele não ficou contente com a resposta, né? E ele pergunta se o mal não se torna irresistível nesses momentos aí, né? Num contexto que tem muita violência, muita dificuldade. Então, mas isso nós vamos ver só daqui 14 dias, né? A próxima semana a gente volta com a quarta parte, né? Que depois eu vou divulgar qual que nós paramos. E aí, daí 2 semanas, voltamos aqui na pergunta 645. Vamos colocar a nossa musiquinha para a gente fazer a nossa prece final. Convido a todos. Então, graças a Deus, mais um estudo realizado. Agradecemos aos bons espíritos, a paz que reinou nesse ambiente, onde pudemos ver esses conceitos, né, muito bons sobre o bem e o mal. E aproveitamos esses momentos de paz e recolhimento para fazermos as nossas vibrações. Pensemos em todo o nosso planeta, com muita esperança, com muita fé, de que todo o mal que estamos passando nessa pandemia é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Todos que estão sofrendo diretamente as consequências dessa doença possam ter as forças necessárias para, mesmo assim, progredirem e se desenvolverem. Pensamos nas pessoas mais perto de nós, nossos parentes, nossos amigos, principalmente se soubermos de alguém com dificuldades emocionais, familiares, de saúde, recebam os bons fluidos do nosso ambiente. Pensamos também nos nossos irmãos desencarnados, né? Não só pela Covid, mas sabemos hoje que a maioria das mortes do planeta está sendo por suicídio,
Quantas pessoas imaginavam que a vida acabasse com a morte do corpo físico e assim todos os seus problemas acabariam. Mas da pior maneira possível descobrem que a vida continua e assim se vêem em muito sofrimento, conforme o ato impensado que praticaram. Mas possam eles descobrir também que Deus é misericórdia, que Deus é amor, e eles terão novas oportunidades para se harmonizarem, para se desenvolverem. Então não desanimem. E nós também que aqui estamos, abençoa-nos, Senhor. Nos dá a sua paz, nos dá seu conhecimento, nos dá as forças necessárias para continuarmos as nossas lutas. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão participando. Em seu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos e até o próximo sábado.